Vamos então agora conversar com a doutora Vera Faria Leal. Muito obrigada por ter vindo ao programa, bem-vinda. Sei que veio aqui ao Funchal mais uma vez, precisamente para fazer uma palestra numa escola, a propósito da criança interior. Criança que há em cada um de nós. Sim. Sim. Vamos começar por aí, pela criança interior. Todos nós temos uma criança interior dentro de nós, esta carapaça adulta, é isso? É, às vezes, e para complicar um bocadinho, temos mais do que uma, mas a criança é essa dimensão que nos habita e que, de um ponto de vista psicológico, ela muitas vezes está ferida, ela é, simultaneamente, um núcleo que nos habita de magia, de esperança, de criatividade, e estou encantada com a criatividade da Helena. É como se ela tivesse, de facto, uma criança interior, e tem, plena, saudável, inteira. E isso é o que a criança em nós faz. Não há sonhos insignificantes para a criança em nós. Para o adulto em nós, com aquela voz crítica, isso não serve, isso não chega, não é suficientemente bom para isto ou para aquilo. A criança não tem nada disso, nada é insignificante. Nós estamos a falar de uma dupla personalidade em nós próprios que, tanto nós somos mais podemos desconhecer também essa nossa faceta de criança ou não usá-la. É verdade. Eu diria que nós somos múltiplos, como o poeta diz. Nós somos múltiplos. Temos de imensas dimensões para integrar, conhecer e expressar. Mas de facto a criança, em algumas pessoas é inato, algumas pessoas têm um talento natural para trazer essa criança para o centro e o núcleo da sua vida, como uma proposta de fé, como uma proposta de verdade, de fé na vida, de capacidade de acreditar, de capacidade de expressar a sua autenticidade, de capacidade de estar lá para as suas necessidades emocionais, afetivas, para os afetos. Eu diria que esta é uma manifestação dessa criança saudável. Naturalmente, de um ponto de vista psicológico, porque importa também, eu faço esse trabalho com os grupos individualmente, muitas vezes a nossa criança está ferida, né? Os medos do abandono, da rejeição, as mensagens negativas que nós fomos ouvindo, e na verdade essa brecha, essa ferida primal e primeira que vem de trás, afeta muitas vezes toda a nossa vida, toda a nossa experiência de vida enquanto adultos, a nossa capacidade de ir mais longe profissionalmente, a nossa capacidade de viver afetos significativos, de expressar quem somos. Nós podemos estar aquém do nosso potencial se a criança estiver dentro de nós, fechada num canto, na nossa psique, com medo, sozinha e vazia. Porque uma das chaves é aquilo que nos fizeram, nós fazemos connosco. Então temos que trabalhar sobre isso, para que a criança possa, de novo, eu diria, acreditar em nós. E a criança acreditar em nós é nós acreditarmos em nós próprios. O que me está a dizer é que todos nós devemos deixar sair, digamos assim, a criança que há em nós, libertá-la. Eu diria que o processo de evolução humana, da consciência humana, passa também pela nossa capacidade de descobrirmos e redescobrirmos e reconectarmos com esse núcleo, que é o núcleo que tem dons absolutamente extraordinários para nós, porque tem a memória do nosso projeto. Quanto mais eu aprendo, investigo e partilho com os meus grupos, com os meus clientes, meus alunos, mais eu compreendo isso. A criança tem a memória do projeto. Nós somos uma semente de um projeto. Cada um de nós tem um projeto, como eu escrevo no meu livro A Missão da Sua Vida. Há quem lhe chame missão, destino, propósito, o que for. É a semente de quem somos. É um processo de individualidade único para cada um de nós. Essa semente que virá a ser a pessoa que nascemos para ser, com todos os dons e potencialidades. E a criança tem essa memória, ela tem essa consciência. Por exemplo, em momentos de crise, em momentos de doenças graves, as pessoas que conectam com os sonhos da sua criança, com a verdade da sua criança e com essas necessidades, são as pessoas que conseguem, digamos que, curar mais depressa, encontrar um sentido e um rumo de melhor forma, com menos resistências e, de facto, evoluir num sentido mais positivo para elas mesmas. E, portanto, nessa medida, parece-me absolutamente fundamental. A doutora Vera trouxe muito gentilmente 3 livros para oferecer aos nossos telespectadores, portanto os 3 mais rápidos recebem estes livros que nós aqui temos num estúdio e que passamos, no fundo, a explicar um pouco o conteúdo. Alquimia da Felicidade. Fala de quê? Da felicidade?
A felicidade, cada um de nós é um caminho para a felicidade em primeiro lugar. Este não é um livro de receitas porque não acredito que existam, porque acredito que cada um de nós é essa receita, esse caminho para a felicidade. Cada um de nós tem essas respostas dentro de nós. Precisamos de acreditar, praticar e desenvolver esta ideia em nós, testá-la, pô-la em prática. O alquimia da felicidade, porque para mim alquimia é uma palavra muito bela, é uma palavra que fala de transformação, de estados de consciência, de capacidade de fazermos das fragilidades, das vulnerabilidades novas forças, das capacidades de darmos um novo sentido aos desafios. Todos os desafios têm sempre bênçãos, oportunidades ocultas. Então é a alquimia da vida que nos convida a evoluir e a poder desenvolver todos os dons que em potência estão em nós. Esse livro está dividido basicamente em 3, 4 capítulos. Ele fala de um capítulo fundamental para a felicidade, que é aprender a amar-nos, aprender a valorizar-nos, resgatar esse processo. E a criança interior não é, obviamente, estranha, alheia, essa descoberta da criança, quais eram os sonhos da sua criança. Há pouco tempo, uma querida amiga minha que descobriu que tinha cancro de mama, uma terapeuta extraordinária, que eu amo profundamente, e ela, muito experiente, a primeira coisa que eu lhe perguntei foi, depois de tantos anos de trabalho, onde é que tu perdeste de vista o sonho da tua criança? Foi isto que eu perguntei. E ela disse, quando é que a vida perdeu a magia? Perguntei-lhe eu. Para que de facto, de alguma forma, isto pudesse... E ela dizia, pois é, eu compreendi, eu achava que tudo o que eu dava nunca chegava. E eu dava até ficar completamente exausta e triste. E um dos sonhos que a minha criança tinha era cantar. E eu agora vou ter aulas de canto. E vou viver com maior liberdade e pedir, e vou procurar ter maior qualidade nas minhas relações, sentir-me de facto mais amada. Naturalmente ela fez esta ponte entre uma certa tristeza e entre um sintoma. Enfim, de qualquer forma, eu sinto que nos momentos cruciais da vida, a criança interior tem essa chave para nós aprendermos a gostarmos mais de nós, porque eu acho que isso é absolutamente necessário nesta sociedade, e aprendermos a encontrar um caminho que nem sempre o nosso lado mais lógico e mais objetivo consegue dar como pista. Às vezes são soluções mais criativas, mais intuitivas, mais surpreendentes, que na verdade nós precisamos de assumir e de experimentar. Às vezes é um caminho nunca antes percorrido que nós precisamos de viver. Então a autoestima, o perdão como processo também de reconciliação consigo, de cura das relações mais difíceis, de capacidade de seguir em frente e de nos libertarmos de certos condicionalismos que muitas vezes estão lá e que nos impedem. Este livro também tem alguns exercícios. Eu por acaso parei aqui neste e passo a ler. Deitado na terra, areia ou relva, olhando o céu, relaxa por alguns momentos. Visualiza o problema ou dificuldade que queres trabalhar a escorrer do teu corpo para a terra, como se destilasse de ti. Sente a energia subtil da terra e visualiza-a agora, ascendendo das entranhas da terra até ao teu corpo, trazendo-te frescura, solidez e segurança. Esse é um exercício simples de visualização e de relaxamento e de conexão com a terra. E a primeira terra que nós temos é o nosso corpo, que é feito da terra, dos materiais da terra. Então, todo o meu trabalho, e os livros têm muitos exercícios práticos, e não há evolução sem reconexão, do meu ponto de vista, ao sentir, às intuições, às sensações. O que é isso de reconexão? Não há evolução sem reconexão? É que muitas vezes... Ponha-me isso em miúdos, em miudinhos. É que muitas vezes, exatamente por via dessas dificuldades da infância, dessas mensagens negativas que recebemos, nós encontramos mecanismos de sobrevivência. E muitos dos mecanismos, é muito comum na nossa sociedade, há tendências, há grupos de tendências. E o que eu vejo é as pessoas, entre aspas, fogem para a cabeça, para o seu lado racional, mais pragmático, mais objetivo. E então Não há mal nenhum. Não há mal nenhum. Não há mal nenhum. Não, mas é que temos um outro lado também. Temos o corpo físico, com o qual não conectamos bem, não sentimos que estamos em casa em nós.
e temos as nossas emoções e sensações e temos essa sensibilidade para explorar. Nós temos a consciência. Uma das coisas que a criança interior nos dá é a noção dos nossos limites. E se vivemos só nessa cabeça, nas ideias, no mundo das ideias, e às vezes no mundo dos ideais, não há mal nenhum, mas a condição humana pede que deixamos à Terra e que sintamos as nossas limitações para poder evoluir. Ou seja, só evoluímos se abraçarmos as nossas limitações. E a criança também sabe disso. A criança sabe quando nós temos que dizer basta, eu não posso trabalhar mais horas. Basta, eu não aguento mais esta relação. Basta, eu não aguento mais este estilo de vida. E essas necessidades, para quem vive demasiado na cabeça, é particularmente importante permitir-se sentir, porque nós somos muitas vezes adictos para já do trabalho. Eu compreendo o que me está a dizer, que cada vez mais o trabalho nos estressa e temos de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Sobretudo as mulheres, peço desculpa aos senhores, mas as mulheres têm que ser mais profissionais, domésticas, têm que ser tudo ao mesmo tempo, cozinheiras, tudo ao mesmo tempo. E portanto, o mundo exige muito de nós. Agora, também lhe digo, é muito difícil abrandar e andarmos à procura dessa tal criança. É preciso que alguém nos ensine a fazer isso ou nós próprios conseguimos A vida tem um mecanismo profundamente sábio. Às vezes é preciso que uma doença grave, ou um divórcio, ou uma situação muito grave, nos pare. Para nós podermos dizer sim, ok, ensinem-me, porque deve haver outra forma de viver. E nós estamos nesses tempos. Estamos em tempos de mudanças e há escolhas que podemos fazer. E há escolhas que devemos fazer. Nós vivemos numa sociedade de abundância, comparativamente à Idade Média, comparativamente a outros séculos, e nunca na história da humanidade houve tantas depressões, houve tantas doenças mentais. Houve tanta dissociação, tanta infelicidade. Isto é para refletir sobre o modelo individual e civilizacional que estamos a viver. Por falar nas mulheres, é importante já agora desfazer o mito da supermulher, porque esse é o caminho direto para a loucura, para a dissociação e para a doença. Não é real. Que eu desconfiava. Não é real. É uma fantasia perigosa. A mulher precisa de ser mulher. Inteira mulher, consciente das suas limitações e honrando o seu tempo de prazer, que é uma das coisas que aprendemos com a criança interior, o seu tempo de bem-estar e o seu equilíbrio. Senão, pagamos preços elevados. A supermulher é uma fantasia destruidora. Muitas vezes existe dentro de nós uma voz crítica, eu chamo-lhe a nazi, ou o nazi, que diz, nunca chega e tens que fazer ainda mais, e tens que ser ainda mais perfeito, e tens que ser... A perfeição é uma dada imperfeição das coisas. Nós temos que manter em perspectiva esse equilíbrio e aceitar as limitações da condição humana. E aprender a viver dessa forma, abraçando as nossas limitações, abraçando a nossa sombra. Falo da sombra também no livro A Missão da Sua Vida, porque me parece fundamental. Esses aspectos que nós não gostamos muito em nós e tendemos a colocar debaixo do tapete. Pois esses aspectos são aqueles que precisam de mais de ser abraçados, de ser amados, para poderem trazer também o seu dom. Nós, por exemplo, uma zanga que nós camuflamos, porque eu tenho que ser perfeita, sou super mulher, não posso dizer que tenho revoltas. Quando eu contacto com essa revolta, não só eu liberto o meu passado, como eu resgato criatividade, ousadia, assertividade, capacidade de andar com a minha vida para a frente. Isto é um pequeno exemplo do que pode acontecer quando nós abraçamos a fragilidade da condição humana e nos levamos por inteiro na vida. E o que é curioso é que quando desistimos de ser perfeitas, somos mais perfeitas do que antes. Somos mais criativas, somos mais inteiras, somos mais expressivas, somos mais felizes. Ouviram, meninas? Ouviram? Ouviram tudo? É preciso parar e deixar de armar em supermulher, porque nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. É uma fantasia. É, não é? Pronto. Terrível. A missão da sua vida. A doutora Vera Faria Leal é também especialista em desenvolvimento pessoal e formadora do método Louise Hay em Portugal. Em que é que consiste este método Louise Hay? Há uma escritora norte-americana, a Louise Hay, que é absolutamente maravilhosa, é talvez a pessoa realmente na área do desenvolvimento humano, a grande escritora mundial, e ela teve esta genialidade de criar com uma linguagem muito simples, um método muito pragmático e muito simples e muito eficaz, que trabalha aspectos matriciais fundamentais da existência humana, a autoestima, a cura da criança interna, os processos de perdão, como um caminho, uma escolha consciente, não como uma imposição, não como um ideal que nós não sentimos que tenha ressonância real dentro de nós, mas como um processo e uma escolha da consciência, que vamos
fazendo com maturidade e com consciência. O trabalho da gestão, toda a gestão, a inteligência emocional, o trabalhar com o excesso de autocrítica, como é que eu lido com a revolta, com a raiva, com a zanga, com a mágoa, o processo da consciência de prosperidade, que eu ligo a uma capacidade de nos sentirmos na vida merecedores de viver a melhor vida que podemos viver. Eu diria a melhor versão de nós próprios, que é uma versão inteira, plena, autêntica, de nós mesmos. Então o método passa por estes temas e é muito fascinante. O método Luizem é muito fascinante, ele é feito normalmente em grupo ou individualmente e ajuda a pessoa a pensar-se, a refletir e é realmente transformador. Tem a vertente da saúde, que ajuda a pessoa a refletir sobre a saúde, sobre o sintoma, tem um cariz, digamos que tem um ênfase nas questões da abordagem holística, corpo e alma do próprio sintoma e ajuda a pessoa, estimula a pessoa a encontrar, a ser responsável pela sua própria vida, pela sua cura, pelos seus processos de felicidade. Muito bem, nós vamos já continuar a conversa dentro em pouco com a doutora Vera. Doutora Vera, já falamos aqui de dois dos seus livros, depois temos aqui O Poder do Amor, falta falar deste. Que é um livro que também está muito no meu coração. Eu acho que o amor é o maior poder, tem o maior poder de cura e de transformação. O amor com A grande, o amor de uma forma lata, de uma forma... O amor, há muitas formas de vivenciar o amor, certamente tantas quantas os nossos níveis de consciência. Há muitos tipos de amor. Este livro fala disso, tudo isso, e fala do processo e do caminho do amor, como um processo realmente de evolução da consciência, de integração de todos os aspectos de nós, o lado feminino, o lado masculino, o lado criativo, receptivo, ativo, da nossa capacidade de nos podermos ajudar, de nos podermos transcender, de podermos co-criar uma vida com mais sentido e mais significado. Eu acho que esse é o grande repto do século XXI e destes tempos difíceis. Estamos a ser convidados a assumir a responsabilidade das nossas vidas e esse é um caminho de amor por nós, de dignidade e de autorrespeito. Estamos a ser chamados a criar novas formas de ganhar a nossa vida e de recriar relacionamentos, porque há velhas fórmulas absolutamente gastas de relacionamentos que já não funcionam. Esse livro é uma viagem por todos esses aspectos, fala um pouco da alquimia psicológica, que nos fala dos diversos estágios da crise, como é que podemos de facto sair, como é que sai de uma crise psicológica de um ponto de vista arquetípico. Fala também da autoestima, fala de relacionamentos mais disfuncionais, com manipulações, com codependências, eu dependo que dependas de mim, com muita carência, com muita projeção de muita dor, e como é que de facto podemos começar a construir relações mais maduras, mais autênticas e mais felizes. De uma maneira geral, o livro é um livro de autorreflexão que nos ajuda a pensar-nos. É um livro de autoajuda. E eu acho que todos os livros são de autoajuda quando o livro tem alguma coisa que nos possa ajudar, seja de que temática for. Em primeiro lugar, eu acho que a autoajuda, nós podemos autoajudar-nos em muitas temáticas, até um livro de culinária pode ser para mim um livro de autoajuda se me ajudar a cozinhar melhor. Agora, no sentido da consciência e da evolução humana, sem dúvida é um livro que eu costumo dizer de desenvolvimento pessoal e transpessoal, ou seja, espiritual, porque eu acredito que nós também temos uma essência, uma alma, como dizem os poetas, que nos habita e que nos estimula realmente ao melhor de nós. E que nos estimula... O amor, deixe-me interrompê-la porque surgiu-me aqui enquanto folhava, surgiu-me aqui a crise dos 40 anos e o voo da águia. E quando falámos em amor, falámos inicialmente no enamoramento, na atração, amor, mas falámos disto desde muito jovens, desde nossa juventude, não é? É aí que tudo começa a acontecer. Mas depois aos 40, 50, 60... pode muita coisa se transformar, ou não? Sim, eu espero que sim, não é? A vida também nos leva a isso, a ganhar sabedoria e a podermos amar o outro por aquilo que ele é, porque muitas vezes sem saber, nós nem vemos o outro. Vemos inconscientemente a mãe zangada, o pai ausente e toca a projetar para o outro aquilo que vem do nosso passado. E às vezes nem vemos o outro.
às vezes nem conseguimos compreender e amar o outro por aquilo que ele é. E o que é fantástico é quando nos começamos a responsabilizar por trazer esses conteúdos, não querer que seja o outro depois do enamoramento, depois da paixão, vem a fase em que finalmente nós podemos ver muitas vezes o outro como ele é, com a sua luz e com a sua sombra, com as suas dificuldades naturais, não é? Mas o que é que acontece aos 40 anos? Porque fala-se sempre da crise dos 40 anos. É um balanço profundo de vida. E Que deve ser feito? Tem que ser feito, a vida leva-nos a fazer e se não reflete, é bom refletir sobre o que é que me aconteceu entre os 40 e 42. Que balanço é que fiz? Este balanço tem entre a ver... os 40 e 42? Há ali este lapso de tempo que é bastante importante, em que nós refletimos o que é que não está a funcionar na nossa vida. Okay? Então como é que eu posso ser mais livre, mais autêntico? Muitas vezes nós dizemos que é a segunda adolescência porque uma das formas que nós temos de ir colmatar, há uma sensação muitas vezes pela primeira vez da nossa mortalidade e do tempo que já passou e que não volta. Pois é. E às vezes as pessoas reativamente vão ter casos com pessoas mais novas numa tentativa completamente inconsciente de resgatar algo que já não está lá. Eu diria que é um equívoco, temos direito aos nossos equívocos, temos direito a fazer aquilo que é preciso para aprender as lições que necessariamente vamos ter que aprender para perceber, ok, então como é que eu posso fazer isto? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso viver de outra maneira, com maior liberdade? Claro que se a vida estiver, se nós sentirmos não há nada fundamental para mudar, não há rupturas extraordinárias para fazer, mas ainda assim é um caminho evolutivo. Há um refazer. E a águia, tradicionalmente, diz-se que ela começa a retirar as suas penas e a retirar as suas garras num processo muito doloroso de renovação. É realmente um tempo em que precisamos de nos preparar para o outro ciclo, para os mais dos 40 anos ou os 50 que temos pela frente, com novos valores. É um momento em que a vida nos testa muito claramente. É um momento arquetípico no ciclo evolutivo dos homens e das mulheres, não é? Então, mais para os homens ou mais para as mulheres? Acontece para os dois. Acontece para os dois. Não serão os 40 anos mais pesados para as mulheres do que para os homens? Eu penso que internamente, na verdade é para ambos. Talvez o homem possa encontrar mecanismos que possam ser fugas para a frente, muitas vezes, um caso, mas da mesma maneira é difícil. É difícil, pode ser desorientador, é uma desorientação que pode ser importante, porque às vezes temos que parar para refletir, passar por um período de desorientação, para nós percebermos outra vez, voltarmos ao trilho certo. Então, o que é que está a funcionar na minha vida, o que é que não está? O que é ilusão, o que é que eu já não tenho energia para fazer e o que é que eu ainda posso fazer? E a vida pode melhorar maravilhosamente a partir daí. É preciso termos a coragem de fazer algumas escolhas e a humildade de reconhecer o que não está a funcionar. É um momento típico de rupturas, de divórcios. Às vezes não é necessário que nos divorciemos, mas é necessário que mudemos a nossa atitude e cuidemos melhor de nós também e tenhamos expectativas mais realistas do que é uma vida preenchida realmente. Não com as expectativas, às vezes um bocadinho de um ego exacerbado, que a sociedade nos convida a exacerbar, porque tens que ter isto, porque tens que ter menos ser fica prejudicado. Mais uma vez aí a criança ensina o que é essencial. Eu acho que é um tempo de nós, de muita verdade, perceber o que é realmente essencial e o que é que eu preciso de, não tenho que perder mais energia, o que é realmente importante para mim, o que é que eu ainda não fiz que preciso de fazer, que me acrescenta, que me renova, porque é um tempo profundo de renovação. E é onde é que eu tenho que ser mais líder da minha própria vida, responsabilizar-me mais por mim. A doutora Vera pertence à Irmandade de Avalon? Sim. Em que é que consiste esta Irmandade? Essa é uma outra parte da minha vida. Eu trabalho e investigo psicologia arquetípica e, nomeadamente, a nova espiritualidade emergente que tem a ver com essa nova espiritualidade feminina, digamos assim. Eu acredito que o feminino, como valores de cooperação, diplomacia, do paradigma do vencedor-vencedor numa sociedade que ainda vive no antigo paradigma de vencedor-vencido, tem que haver sempre um povo que vence e outro que é submetido, alguém que é o que submete o outro. Este paradigma está em mudança. E eu penso que os valores femininos, de um ponto de vista não da mulher, do feminino como princípio, do yin, dos orientais, por complementariedade com o yang,
Portanto, valores de receptividade, de escuta ativa do outro, de diplomacia, de sensibilidade, de colocar os valores da vida de novo no centro das comunidades humanas, o respeito pelos valores da vida, que é muito do feminino, a capacidade de vivermos mais no agora, a capacidade de abraçarmos o paradoxo da existência humana, tudo isso é o feminino que nos ensina. Então, nesse contexto e nessa vivência, eu encontrei esta comunidade, que é uma comunidade que foi desenraizar, digamos que as antigas tradições celtas do feminino e que é muito interessante porque estimula muito a criatividade nos homens e nas mulheres e precisamente esse caminho de libertação de uma outra consciência e de fazer comunidade, e de ser comunidade de forma diferente, mais ecológica, mais perto da natureza, mais perto do coração, mais perto da sensibilidade. E o coração não é sentimentalismo, o coração é uma inteligência. O coração a inteligência do coração é algo que nos diz onde a verdade está e que nos ensina a pagar o preço para sermos nós próprios. Tá? Então, deixe-me apenas recordar a nossa linha telefónica para oferecermos então estes 3 exemplares. É o 291-709-100. Atenção, não é a linha habitual, é o 291-709-100. Para receber um destes exemplares que a doutora Vera trouxe aqui ao programa, ao Madeira Viva. Nós estamos a esgotar o nosso tempo. Sei que também veio ao Funchal, não só para a palestra, mas também para efetuar consultas. Sim. Onde é que as irá fazer? E uma consulta consigo consiste em quê? Temos apenas 2 minutos, doutora Vera. Nós temos, eu faço astrologia psicológica, humanista e transpessoal, a partir do mapa astral. Nós fazemos um levantamento de quem é a pessoa, traçamos um perfil, quais são as suas maiores dificuldades, quais são as suas fragilidades, dons, talentos, potenciais, quais são as linhas de resistência que têm que ser trabalhadas, que têm que ser ultrapassadas, em todas as áreas, carreira, intimidade, desenvolvimento espiritual, pessoal, financeiro, e procuramos ver para o próximo ano, quer dizer, quais são realmente as posturas que libertam mais para não remar contra a maré. É sempre uma escolha da pessoa, mas quando a pessoa sabe o que é, qual é o caminho que traz evolução e a favor de si e a favor daquilo que a vida lhe pede ou lhe propõe, eu acho que é um instrumento extraordinário. Eu estou no centro do Funchal e não sei se posso passar algum contacto. Sim. Muito rapidamente, sim. Qual é o telefone? Então é o 96-530-3341 e o site tem o meu nome, poderão visitá-lo sempre que quiserem. Portanto, também visitar o site da doutora Vera Faria Leal. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada.